A terra estava revolvida, e um anjo disse: filma o que está por vir. Era uma tarde de sábado, um daqueles dias em que o sol parecia mais quente que o comum, mesmo com o céu coberto por nuvens cinzentas que prometiam chuva. Eu havia acabado de chegar da reunião na igreja, onde o irmão que presidia falará sobre a importância de estarmos sempre preparados, pois o Senhor pode chamar a qualquer momento. Aquelas palavras ficaram martelando na minha mente enquanto eu arrumava a casa, sem imaginar que em poucas horas, minha vida seria virada de cabeça para baixo como terra revolvida por um arado. Meu nome é Marcos, tenho 43 anos, sou casado com a irmã Lúcia e temos 2 filhos, o Davi de 12 e a Sara de 8. Sempre fomos uma família simples, trabalhadora que buscava servir a Deus dentro das nossas possibilidades. Eu trabalhava como mecânico em uma pequena oficina, e minha esposa cuidava das crianças e da casa. Não éramos ricos, mas tínhamos paz. Ou pelo menos achávamos que tínhamos. Tudo começou com uma dor de cabeça forte naquela noite. Não era uma dor comum, daquelas que passam com um remédio ou um pouco de descanso. Era como se alguém estivesse apertando minha cabeça com uma morsa, uma pressão que ia dos olhos até a nuca. Tentei ignorar, tomei um analgésico, mas a dor só aumentava. Lúcia, preocupada, sugeriu que eu deitasse cedo, mas mal consegui fechar os olhos. Às 3 da manhã, acordei com um grito abafado. Minha visão estava turva, as paredes pareciam girar, e uma fraqueza tomou meu corpo como se eu estivesse sendo sugado para dentro de um buraco. Marcos. Lúcia acordou assustada, acendendo a luz. O que foi, meu amor? Não consegui responder. Minha boca estava pesada, as palavras não saíam. Tentei levantar, mas minhas pernas não obedeceram. Foi então que caí no chão, e o último som que ouvi antes de tudo escurecer foi o choro desesperado da minha esposa chamando pelo filho mais velho. Davi, corre e chama o irmão João. Seu pai está passando mal. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Quando abri os olhos, estava em uma maca com luzes brancas e vozes ao redor. Um médico com uma expressão séria falava algo sobre derrame cerebral e hemorragia. Minha cabeça latejava como se 1000 martelos a estivessem golpeando. Tentei mover a mão direita, mas ela não respondia. O pânico tomou conta de mim. E se eu ficasse paralisado? E se não pudesse mais trabalhar, abraçar meus filhos, segurar a mão da minha esposa? Senhor Jesus, foi tudo o que consegui murmurar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os dias seguintes foram um borrão de exames, agulhas e rostos preocupados. Os médicos disseram que eu tinha sofrido um AVC hemorrágico, uma ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro. As chances de recuperação total eram incertas. A fisioterapia seria longa e não havia garantias. Lúcia, com os olhos inchados de chorar, seguiu ao meu lado, mas eu via o medo estampado em seu rosto. E as crianças? Como explicaria para elas que o pai talvez não voltasse a ser o mesmo? Foi na 3ª noite no hospital que tudo mudou. Estava sozinho no quarto, com a luz apagada, apenas o clarão fraco do corredor entrando pela fresta da porta. A dor ainda era intensa, mas algo dentro de mim me fez fechar os olhos e começar a orar em voz baixa. Deus, eu não entendo por que isso está acontecendo. Eu não sou melhor que ninguém, mas te peço, não me deixe assim. Minha família precisa de mim. Se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá forças para suportar. Foi então que senti uma presença no quarto. Não era o vento, não era um enfermeiro. Era algo diferente. Uma paz tão profunda que até a dor parecia diminuir. Abri os olhos devagar, e ali, ao pé da minha cama, estava uma figura alta, vestida de branco, com um brilho suave ao redor, como se a luz da lua tivesse ganhado forma humana. Meu coração disparou, mas não era medo. Era uma certeza absoluta de que aquilo era de Deus. Não temas, a voz era suave, mas ecoava dentro de mim como se viesse de todos os lados. O Senhor ouviu tua oração. Quem? Quem é o Senhor? Consegui balbuciar. Sou um servo do Altíssimo, respondeu. A terra da tua vida está revolvida, mas é para que coisas novas possam nascer. Levanta-te. E então, algo incrível aconteceu. O anjo estendeu a mão, e embora eu ainda não pudesse mover meu braço direito, senti uma força me puxar para cima. Quando me sentei na cama, a dor na cabeça havia sumido. Sumido, como se nunca tivesse existido. Mas como? Perguntei, confuso. Deus quer que filmes o que está por vir, disse o anjo. Não apenas para ti, mas para muitos. Esta prova não é o fim, é o início de um testemunho. Antes que eu pudesse perguntar mais, a figura começou a se dissipar, como fumaça levada pelo vento. Fiquei ali, tremendo, sem saber se tinha sonhado ou se aquilo era real. Mas uma coisa eu sabia, minha cabeça não doía mais. No dia seguinte, quando o médico entrou para o exame de rotina, sua expressão foi de choque.
Isso não é possível, murmurou, olhando os resultados. A hemorragia parou. Não há mais sangramento. E seus reflexos estão voltando. Ele fez vários testes e a cada um, meu coração batia mais forte. Conseguia mover os dedos da mão direita, depois o braço, e até ficar de pé com ajuda. Os enfermeiros não conseguiam esconder a surpresa. É um milagre, disse uma deles, baixinho. Quando Lúcia chegou com as crianças, seu rosto se iluminou ao me ver sentado, sorrindo. Ela correu para me abraçar, chorando. Marcos, o que aconteceu? Ontem à noite você não conseguia nem falar. Contei a ela sobre a visão, sobre o anjo, sobre as palavras. Filma o que está por vir. Ela ficou em silêncio por um momento, depois apertou minha mão. Deus está no controle. Ele tem um propósito nisso tudo. Os dias seguintes foram de recuperação acelerada. Os médicos não tinham explicação, mas eu sabia. A cada sessão de fisioterapia, eu sentia que não era só o meu corpo sendo restaurado, mas também minha fé. Comecei a anotar tudo em um caderno. Os detalhes da dor, a visão do anjo, cada pequena vitória. Porque o anjo havia dito para filmar o que estava por vir. Não literal, mas sim registrar, testemunhar. Uma semana depois de receber alta, voltei à igreja. Foi emocionante ver os irmãos, muitos deles chorando ao me abraçar. O irmão que presidia naquele dia pediu que eu desse um breve testemunho, e enquanto falava, senti o mesmo calor no peito que tinha sentido na presença do anjo. Deus não nos abandona, disse com a voz embargada. Mesmo quando a terra da nossa vida parece revolvida, Ele está preparando algo novo. Nos meses que se seguiram, minha recuperação foi completa. Voltei ao trabalho, brinquei com meus filhos, ajudei minha esposa nas tarefas de casa. Mas o mais importante, comecei a compartilhar minha história. Não como algo meu, mas como um sinal de que Deus ainda opera milagres hoje. Certa noite, enquanto revisava minhas anotações, Lúcia me perguntou: você acha que o anjo queria dizer para a gente contar essa história para mais pessoas? Pensei por um momento e então respondi: acho que sim. Não é sobre mim, é sobre a fidelidade de Deus. Se Ele fez isso por um homem simples como eu, pode fazer por qualquer um que crer. E assim começamos a visitar irmãos doentes, a orar com quem estava passando por provas, a encorajar os que estavam desanimados. Cada vez que contava o que havia acontecido, via a esperança renascer nos olhos das pessoas. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela noite em que a terra da minha vida foi revolvida não foi para me destruir, mas para me preparar. Deus permitiu que eu passasse pela dor para que, ao ser libertado, pudesse ajudar outros a enxergar que mesmo nas trevas Ele está presente. E quanto àquelas palavras, filma o que está por vir, entendi que não se tratava de câmeras ou gravações, mas de guardar no coração cada obra de Deus, para que no tempo certo, possamos compartilhar e dizer, como salmista: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Agradeço a Deus não só pela cura, mas pela oportunidade de ver sua mão agindo de forma tão clara. Que este relato sirva para fortalecer a fé de quem lê, lembrando que mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor está no controle. E se Ele revolveu a terra da sua vida, é porque está preparando algo melhor do que você pode imaginar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. A terra estava revolvida, e um anjo disse: filma o que está por vir. Continuação, uma jornada de fé, lutas e milagres na CCB. O silêncio depois da tempestade. Os dias que se seguiram àquela visão foram marcados por um silêncio pesado, como se o ar estivesse carregado de algo que ainda não havia sido revelado. Eu acordava antes do sol nascer, com o corpo dolorido não pela enfermidade, mas pela tensão de esperar o que Deus faria a seguir. A casa ainda cheirava a café fresco e pão de milho assado pela irmã Maria, que mesmo sem saber dos detalhes do que eu havia vivido, parecia ter um dom para aparecer nos momentos em que a solidão apertava. Irmão, o Senhor não nos dá fardos que não possamos carregar, ela dizia enquanto servia uma xícara fumegante, seus dedos calejados pelo trabalho na roça. Mas às vezes Ele permite que a carga fique pesada para a gente aprender a dobrar os joelhos. Eu assentia, mas meu coração ainda estava dividido entre a fé e o medo. Como explicar para os irmãos da congregação que um anjo havia me ordenado a filmar o que está por vir? Como compartilhar que, em meio àquela escuridão, eu vira não apenas a minha cura, mas também vislumbres de batalhas espirituais que ainda viriam? A reunião de oração que mudou tudo. Foi numa terça-feira, dia de cultos de doutrina, que tudo começou a se esclarecer. O templo da CCB estava lotado, o cheiro de madeira envernizada e Bíblias bem cuidadas misturava-se ao suor dos irmãos que haviam chegado a pé, de bicicleta ou em carroças. O pastor Abraão, homem de voz grave e olhares profundos, abrirá a reunião com um hino que falava de caminhar sobre as águas.
Enquanto cantávamos, senti um arrepio subir pela espinha. Irmãos, hoje não é um dia comum, anunciou o pastor, interrompendo o coro. O Espírito Santo me tem falado sobre uma batalha espiritual que se aproxima. Alguns aqui já estão sentindo. Meus olhos se encontraram com os do irmão Tiago, um jovem obreiro que semanas antes havia sonhado com um anjo segurando uma câmera antiga. Ele me olhou fixamente como se soubesse. O pastor continuou: Deus está levantando intercessores. Alguns serão chamados a ver além do natural. Não tenham medo das visões, mas peçam discernimento. Naquele momento soube que não estava sozinho. Depois do culto, o irmão Tiago me abordou no pátio, onde as crianças corriam entre os bancos de madeira. Irmão, eu também vi algo, ele sussurrou, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. Um anjo me mostrou uma tela em branco e disse: O que você vai gravar aqui? Ficamos em silêncio, absorvendo a magnitude daquilo. Não era coincidência. Deus estava nos preparando para algo maior. Os sinais no cotidiano da congregação. Nos dias seguintes, sinais estranhos começaram a aparecer na vida da igreja. A irmã Clara, uma das mais idosas da congregação, acordou no meio da noite com uma palavra em línguas que não conseguia interpretar, mas que repetia sem parar: Mipate, justiça em hebraico. O irmão José, que trabalhava como mecânico, encontrou uma moeda antiga com a inscrição: O Senhor é minha bandeira, enquanto consertava um carro. Até as crianças pareciam envolvidas. Durante a escola dominical, a pequena Sara, de apenas 7 anos, desenhou um anjo com asas de fogo segurando uma câmera. Quando a professora perguntou o que era, ela respondeu com uma simplicidade que arrepiou a todos: É o anjo que está filmando a gente para Jesus ver. O pastor Abraão, ao ser informado, convocou uma reunião urgente com os obreiros. Naquela noite, em sua sala modesta com paredes decoradas com mapas de missões e quadros de versículos, ele nos olhou com seriedade. Irmãos, Deus está nos dando um aviso. Não é para temermos, mas para nos prepararmos. Algo grande está por vir, e precisamos estar unidos. Ele abriu a Bíblia em Efésios 6:12 e leu em voz alta: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Um silêncio tombou sobre nós. O irmão Tiago, com a voz trêmula, compartilhou seu sonho. Eu, então, contei sobre a visão da terra revolvida e a ordem do anjo. O pastor fechou os olhos por um longo momento antes de falar. Deus está nos chamando para sermos seus cineastas espirituais. Não com câmeras, mas com oração, jejum e vigilância. Precisamos filmar, ou seja, registrar em nossos corações, tudo o que ele está para fazer. A batalha espiritual se intensifica. Na semana seguinte, a oposição espiritual tornou-se visível. O irmão Pedro, um dos diáconos, adoeceu repentinamente com febres altas que os médicos não conseguiam explicar. A irmã Ana, que liderava o grupo de louvor, começou a ter pesadelos com uma voz que sussurrava: Vocês não vão conseguir gravar nada. O pastor Abraão declarou 3 dias de jejum e oração. O templo ficou aberto 24 horas, e irmãos se revezavam em vigília. Eu me juntei à irmã Ruth, uma intercessora conhecida por suas orações de guerra. Juntos clamamos por proteção e revelação. Senhor, dá-nos olhos para ver o que o inimigo está tramando. Ela orava com lágrimas escorrendo pelo rosto marcado por anos de trabalho no campo. Foi na madrugada do 3º dia que tive outra visão. Desta vez não era um anjo, mas uma cena de batalha. Uma multidão de demônios, disfarçados de sombras, tentava apagar uma luz dourada que brilhava sobre a igreja. Mas de repente mãos humanas de irmãos da congregação erguiam-se em oração, e cada palavra proclamada se transformava em uma espada de fogo que cortava as trevas. Não é uma derrota, é uma preparação. Uma voz ecoou: O que vocês estão filmando, agora será testemunho para as gerações. O dia em que o céu se abriu sobre a CCB. No domingo seguinte, algo extraordinário aconteceu. Durante o culto da manhã, enquanto o coro entoava a batalha do Senhor, um vento forte sacudiu o templo, apesar de todas as janelas estarem fechadas. As páginas das Bíblias viraram sozinhas, parando em 2 Crônicas 20:17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede a salvação do Senhor. O pastor Abraão, com os olhos brilhantes, declarou: Hoje é o dia da vitória. O inimigo pensou que nos derrotaria, mas Deus está nos mostrando que a batalha já está ganha. Nesse momento, o irmão Pedro, que havia estado doente, levantou-se tremendo, mas com força renovada. A irmã Ana começou a profetizar em línguas, e a interpretação veio através do irmão Tiago. O Senhor diz:
Vocês têm filmado com lágrimas, mas eu transformarei essas lágrimas em testemunhos. O que o inimigo quis apagar, eu farei brilhar como um filme projetado nos céus. O culto durou até o anoitecer. Irmãos que haviam chegado com fardos saíram leves. Famílias que estavam em desavença se reconciliaram. E eu, que havia começado essa jornada com medo, agora entendia. Filma o que está por vir não era apenas sobre o futuro, mas sobre registrar a fidelidade de Deus no presente para que quando as batalhas viessem pudéssemos olhar para trás e dizer, aqui o Senhor agiu. O legado das visões, uma igreja que filma a glória de Deus. Nos meses que se seguiram, a congregação mudou. Passamos a ter reuniões de gravação, momentos em que nos reuníamos para compartilhar testemunhos, visões e sonhos, registrando tudo em cadernos que chamávamos de Os Roteiros do Senhor. O irmão Tiago, com sua habilidade para desenhar, começou a ilustrar as visões, criando um mural no salão da igreja que contava a história da nossa batalha espiritual. Até as crianças foram envolvidas. A pequena Sarah, que havia desenhado o anjo, agora liderava um grupo chamado Pequenos Cineastas de Cristo, onde as crianças aprendiam a filmar suas orações através de desenhos e canções. Um dia, o pastor Abraão me chamou à parte. Irmão, Deus te deu uma missão especial. Você não é apenas um espectador desta história, você é um dos diretores. Continue filmando, porque o que estamos vivendo aqui será mostrado às nações. O encontro com o anjo novamente. Uma noite, enquanto orava no monte atrás da igreja, local onde Jesus costumava se retirar, e viu o anjo novamente. Desta vez, ele não estava sozinho. Ao seu lado, havia uma multidão de seres celestiais, cada um segurando um rolo de pergaminho. O anjo sorriu e estendeu a mão, revelando uma câmera de ouro que brilhava com uma luz própria. Você tem sido fiel em registrar, ele disse. Agora, veja o que o Senhor preparou para os que creram. Ele apontou para o céu. E diante dos meus olhos, uma tela gigante se abriu. Nela vi a igreja crescendo, almas sendo salvas, milhares de pessoas sendo tocadas pelos testemunhos que havíamos filmado. Vi o irmão Pedro curado, a irmã Ana livre dos pesadelos, e até mesmo aqueles que haviam nos perseguido se ajoelhando em arrependimento. Isto é apenas o começo, o anjo disse. Continue gravando, porque a maior obra de Deus ainda está por vir. Epílogo, uma vida que filma a glória. Hoje, anos depois, quando olho para trás, vejo que aquela ordem filma o que está por vir foi um chamado para viver com os olhos abertos para o sobrenatural. Não se tratava de câmeras físicas, mas de viver de tal maneira que cada vitória, cada milagre, cada lição fosse guardada não apenas na memória, mas no coração da igreja. A CCB onde sirvo hoje é diferente. Não somos perfeitos, mas somos uma congregação que aprendeu a filmar a glória de Deus em meio às lutas. Temos murais com testemunhos, cadernos cheios de orações respondidas, e até um projeto onde os jovens gravam depoimentos em vídeo para encorajar outras igrejas. E quanto àquela terra revolvida? Entendi que Deus não apenas prepara o solo para semear, mas também nos dá as ferramentas para colher. Se Ele revolveu a sua vida não é para te enterrar, mas para que das cinzas do que foi quebrado, nasça algo tão belo que o mundo não possa ignorar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.